Não tenham medo da morte. O que se deve temer é morrer sem Jesus, porque isso é terrível. A morte dos que estão em Cristo não é nenhum medo, não é nenhuma coisa ruim. Morrer com Cristo é desfrutar do gozo, da paz e da promessa eterna. Tenham medo de morrer sem Cristo. Só quem deve temer a morte é os que estão sem Cristo, pois os que estão em Cristo não devem ter medo da morte, porque já é mais que vencedor diante da morte e do que vem depois da morte. Porque a humanidade deve ficar atenta, a humanidade tem que temer, a humanidade tem que se preocupar, não é com a morte, é com o destino que vão seguir após a morte. É isso que eu quero levar para você entender. A morte não é um problema. A morte é um fato. A morte é uma realidade que todos vão passar por esse momento, por essa circunstância. O perigo, o problema não é a morte. O problema é a realidade, a existência após a morte. Esse é o problema. Irmãos, o Evangelho nos adverte. O Evangelho nos chama para essa responsabilidade. Cristo veio ao mundo para nos livrar, não da morte física. Cristo veio ao mundo para nos livrar do destino eterno após a morte física do corpo. Esse é o maior problema da humanidade. O destino, a existência após a morte. E toda a humanidade precisa ser informado dessa verdade. Pois, independente de quem seja, da religião que pratiquem ou são devotos, da obra que façam ou deixem de fazer, da classe social que estejam, independente da cultura, da cor, da raça, da condição social, econômica, intelectual, independente de qualquer situação desse mundo, todos estão correndo o perigo de seguir a um destino terrível após a morte. Não é eu que estou trazendo essa orientação para colocar medo nas pessoas. Isso não é um assunto religioso. Isso é a revelação de Deus para o mundo, para divertir, para chamar o mundo a sair desse destino, dessa situação. A mensagem do Evangelho nos mostra a esperança, a saída, o socorro deste tão grande e terrível perigo que a humanidade está correndo. Eminente. Um perigo eminente. De partir deste mundo e seguir para uma eternidade terrível, medonha, tenebrosa, ignífera. Isso é uma realidade. A palavra de Deus nos adverte. Jesus nos trouxe essa verdade para nos advertir. A palavra de Deus vai dizer: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. A palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porém, os que não estão em Cristo permanecem condenados, julgados, indo a juízo após a morte. O destino terrível para aqueles que partem deste mundo sem Jesus. Hebreus 9:27. Depois da morte, segue ao juízo. Seja quem for. Porque o único meio de ser livre do juízo é Jesus Cristo. E ele disse lá em João 3:18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Esse é o perigo que corre o homem sem Jesus nesta vida. Paulo vai dizer lá em Efésios 2, do 10 em diante, que o homem sem Jesus está sem paz, sem Deus e sem salvação neste mundo. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida com Deus. Não irá à vida eterna com Deus. Não terá salvação. Quem não tem Jesus, continua perdido, julgado e condenado. Faça o que fizer, esteja onde estiver, seja quem for neste mundo aqui, na classe social. Você só pode ser livre dessa maldição que toda a humanidade está por causa do pecado, que é o juízo, se você crê em Jesus. Foi o que Jesus disse lá em João 5:24. Quem crê nele e ouve a palavra daquele que ele enviou, esta palavra é Jesus, o que ele ensinou. Jesus vai dizer: tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê nele, não é quem está numa religião, não é quem é de uma igreja, não é quem faz obra religiosa, é quem crê em Jesus. Não entrará em juízo, tem a vida eterna e sai da condição de perdido, vem a comunhão com Deus, que é a vida. Quem crê em Jesus, João 5:24, leia e entenda e conheça a verdade. Toda essa humanidade deve ter medo da morte sem Jesus. A humanidade está aí com medo de guerra, não é? Eu vejo aí os irmãos com medo do anticristo. O povo está com medo de eventos de catástrofe, com medo de terremoto, com medo de tsunami, com medo de bomba nuclear. O povo está com medo aí de tanta coisa que vai acontecer no mundo. Se preocupe em estar em Cristo para ser livre do juízo eterno após a morte. Porque morrer não é o problema. O problema é o destino eterno após a morte. Vou repetir novamente para você atentar para o que eu estou te pregando, te ensinando com a verdade de Deus. Não tenha medo da morte. O maior problema não é morrer. O que você deve temer e se preocupar é com o seu destino eterno após a morte. Sem Jesus, todos seguirão para uma eternidade de tormento no juízo eterno divino. Jesus, ele veio com essa e para essa finalidade: livrar o homem desse juízo, salvar o homem desse destino eterno e conceder ao homem salvação, livramento. Esta é a graça de Deus. Este é o amor de Deus manifestado em Cristo por nós, para nos livrar da condenação eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, todo, não importa quem seja, não é só um povo de uma nação judeu,
é o povo de todo mundo. Quem crê nele tem a vida eterna e não entrará em condenação. Mas quem não crê permanece condenado e depois da morte segue ao juízo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Jesus Cristo veio para nos livrar da ira de Deus, o juízo eterno. Ele morreu com essa finalidade. Ele morreu com esse objetivo, para ser o único meio de salvação para toda a humanidade. Ele é a causa da salvação, a morte vicária de Cristo, a obra de Deus, a morte de Jesus na cruz do Calvário. É a causa da salvação. Não é uma vida religiosa de obra de igreja. Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, Jesus veio ser a causa da eterna salvação. E essa consumação se deu. João 19:30. Jesus vai dizer: Pai, está consumado, porque ele agora cumpriu a exigência de Deus, entregando sua vida por nós, pecadores, para nos libertar deste terrível juízo eterno, que toda a humanidade está já julgada nele, e seguir após a morte. Só Jesus, quem pode nos salvar, nos livrar desse juízo destino eterno de condenação. Por isso que diz a palavra de Deus, que ele veio para salvar os que se haviam perdido. Jesus Cristo é o Salvador de todo ser humano, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos 5:12. Mas por Jesus Cristo, todos que nele crêem alcançarão o perdão de Deus, porque ele é a propiciação, a remissão, o pagamento, o meio de cancelamento, de justificação do pecado de toda a humanidade. Por ele encontramos a absolvição do nosso pecado, livramento do juízo, para não ir à condenação eterna. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso mediador. Único, exclusivo. Não há outro meio. Não é igreja, não é religião, não é vida religiosa. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu. Nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo, é por ele e nele que somos salvos. Não é por meio de igreja, de religião, de obra. Em Jesus e por Jesus. Boa tarde, Juliana. Estou levando para vocês essa orientação, para vocês entenderem a importância de você crer em Jesus, enquanto tem tempo. Tomar uma atitude, uma ação de fé, que é se converter a Cristo. É essa ação, é essa atitude de fé que vai mudar o teu destino eterno. Quando você crer e se converter a Jesus. Não é quando você se filiar e passar a ser praticante de uma igreja, de uma religião. É quando você crer e se converter a Jesus. Essa é a atitude de fé que Deus ele quer do homem, para que o homem alcance de Deus o dom gratuito, que é a sua salvação, crendo em Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.